Olá, sou Débora Spagnol, advogada há 13 anos, especialista em direito médico de saúde e atuante nessa área há bastante tempo. O tema da nossa conversa hoje é sobre escolhas, mais especificamente sobre um conceito chamado de escolha de Sofia aplicado à pandemia da Covid-19. Longe de apresentar soluções ou criticar procedimentos adotados, a minha intenção é apenas levantar questões importantes que deverão ser consideradas no futuro próximo, se forem levadas aos tribunais. E elas irão. Escolhas fazem parte da nossa vida. Diariamente precisamos escolher desde a roupa que vamos vestir, o plano de saúde que vamos contratar, a escola em que nossos filhos vão estudar e o perfil da pessoa que queremos como nosso parceiro de vida. Escolhas pessoais dependem principalmente dos objetivos que traçamos para o nosso futuro. E como diziam os filósofos, somos frutos de nossas escolhas. Mas e quando as escolhas são públicas, influenciam a vida de milhares de pessoas e se baseiam na falta de recursos? Em dezembro de 2019, o coronavírus surgiu trazendo medo, morte e principalmente mudanças radicais na vida de todos. Por ser altamente contagioso e levar a uma sobrecarga do sistema imunológico, o número de infectados pelo vírus se multiplica rapidamente e exige cuidados intensivos aos pacientes atingidos de forma mais grave. Com isso, o sistema de saúde brasileiro, diante da conhecida escassez de recursos, principalmente depois da Emenda Constitucional 95/16, que reduziu o teto dos gastos públicos, está à beira do colapso. Na impossibilidade de atender a todos os pacientes, talvez aos médicos restará o peso de escolher. Quando só tiver um respirador e 2 pacientes, por exemplo, um idoso e um jovem, quem receberá? Aquele que tem mais chances de sobreviver? Esse é apenas um dos exemplos das inúmeras questões que precisarão ser respondidas e que importam em decisões dolorosas. A decisão do médico entre a vida e a morte é um exemplo da decisão tomada por Sofia, no romance A Escolha de Sofia, do escritor americano William Styron. No livro, Sofia é uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e é surpreendida furtando para dar de comer a seus 2 filhos. O oficial nazista então lhe faz uma proposta, que ela escolha qual dos filhos deverá ser enviado para a câmara de gás. Se ela se recusar a escolher, ambos serão mortos. Entendendo que a menina não tem condições de compreender a gravidade da situação por ser bebê de colo, Sofia entrega a filha ao oficial, levando o menino. Dias depois, porém, também o seu filho é levado longe da mãe, que nunca mais o encontra. De forma literal, portanto, a escolha de Sofia significa optar entre 2 alternativas igualmente insuportáveis e difíceis. Na pandemia causada pelo coronavírus, o ambiente hospitalar diariamente impõe aos profissionais de saúde cuidados específicos com os pacientes, além de tratamentos complexos e arriscados. Eles também precisam fazer escolhas sobre as quais talvez não tenhamos condições de opinar, seja porque nos falte o conhecimento técnico, seja porque não enfrentamos os dilemas éticos que eles enfrentam no dia a dia. Além disso, fatores como limitação de recursos financeiros e humanos na área de saúde, falta de estrutura dos governos em todas as instâncias, ausência de tratamento preventivo e a demora para a imunização da população através das vacinas que recém foram lançadas, transformaram a pandemia do coronavírus na causa de milhares de infectados, mortos e sequelados a nível global. No momento que gravo esse vídeo, o número de vítimas da Covid no Brasil ultrapassa 400 mil mortos. Na rotina médica, quando são desproporcionais as demandas dos recursos, é lícito e natural que se estabeleça uma triagem de ingresso para os pacientes, fugindo do critério habitual de que o primeiro a chegar é o primeiro a receber assistência. Nessas situações específicas, são adotados critérios estritos de ingresso em UTIs para ampliar o benefício do bem comum, mas sem abandonar a conduta ética e a decisão clínica que são necessários à atividade médica. O primeiro país em que se tem notícia sobre a adoção do protocolo para a escolha dos pacientes a serem priorizados em razão do coronavírus foi a Itália, no primeiro semestre de 2020. Com milhares de infectados e sem respiradores de leitos de UTI, foi necessário estabelecer um protocolo de escolha sobre quem deveria receber o tratamento. É a escolha de Sofia aplicada em sua forma mais dolorosa.
Os italianos adotaram dois critérios para escolher os pacientes: a idade e o índice de comorbidade de Charlson, ou seja, pacientes jovens com mais condições de recuperação seriam atendidos em detrimento dos idosos. No Brasil, embora esteja previsto na Constituição, o direito à saúde deixou de ser prioridade. Em razão da doença, o país vive atualmente uma emergência sanitária inesperada e a curva de crescimento exponencial dos casos graves de Covid-19 tem saturado o sistema público de saúde que está em colapso. Visando ao menos amenizar o problema, que por enquanto já não há uma solução completa para o mesmo, os profissionais de saúde e algumas associações médicas desenvolveram então um protocolo, alguns protocolos baseados em critérios técnicos que permitem organizar e priorizar quem terá acesso ao atendimento em UTI quando não houver possibilidade de atender a todos. Esses protocolos estabelecem critérios clínicos que atribuirão uma espécie de pontuação ao doente. Quem atingir mais pontos terá menos chances de ir para a UTI. Apenas a título de exemplo sobre os critérios adotados, há um protocolo que prevê a contagem dos pontos da seguinte forma. O primeiro critério a ser considerado é observar a quantidade de órgãos nobres afetados e a gravidade apresentada pelo paciente. Órgãos nobres são pulmão, coração, rins, cérebro e fígado, que são os mais afetados pela Covid. E são esses que serão analisados para atribuição da pontuação. Como segundo critério, é verificado se o paciente apresenta doenças crônicas e degenerativas, bem como o nível dessas comorbidades, tais como insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar e câncer. Como último critério, será considerada a funcionalidade, que parece uma palavra inadequada, mas é o termo utilizado pelo estudo e pelos protocolos. Ou seja, se o paciente tem boa condição física e motora. Essa pontuação atingida pelo paciente definirá se ele, em caso de falta de leito da UTI ou equipamentos, terá prioridade de atendimento. Quantos maiores os pontos, menos a chance de conseguir o leito. É claro que a adoção desse protocolo é um meio de uniformizar as decisões dos médicos e proteger os profissionais de saúde, tirando de seus ombros o peso moral, ético, jurídico e emocional de ter que escolher quem morre e, por consequência, quem vai viver. O protocolo prevê, portanto, uma pré-escolha. Ele somente foi criado para evitar que os médicos tenham que praticar a escolha de Sofia. Porém, a utilização desse protocolo feito com base em resoluções e em desacordo com nossa legislação pode gerar acalorados debates jurídicos. Por exemplo, se entendermos que ninguém tem o direito de escolher quem vive ou quem morre, independentemente da circunstância, o médico que fez essa escolha pode ser acusado de homicídio? Outra questão. O profissional de saúde poderia se negar a atender, mesmo que estivesse em estado grave, os integrantes do chamado grupo de risco, que são idosos e portadores de doenças crônicas? E se ele se negar a atender? Responderá criminalmente por essa recusa? Tanto o idoso como as crianças possuem legislação específica e direcionada à garantia de sua máxima proteção, que são o Estatuto do Idoso e o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então surge um novo questionamento. Como escolher entre um idoso e uma criança infectados por Covid, ambos em estado grave, necessitando intubação e internação na UTI? E se diante da falta de leitos de UTI para acomodar a ambos os pacientes, o profissional optar por atender apenas um deles, isso pode caracterizar excludente de licitude por estágio de necessidade, conforme está previsto no artigo 24 do Código Penal, livrando o médico da responsabilidade da escolha? Sabe-se que idosos e portadores de doenças crônicas têm maior probabilidade de não responder bem ao tratamento e, no caso da Covid, têm menor chance de recuperação. Esses fatores, por si só, poderiam ser definitivos no sentido de que deveríamos simplesmente deixá-los sem atendimento e, assim, provavelmente condená-los à morte? São questões difíceis. O Código de Ética Médica dispõe em seus artigos 35 e 58 o dever de prestar atenção de urgência, atendimento de urgência. Ou seja, o médico tem dever legal de socorrer quem lhe procura. O médico é obrigado a agir. É um dever profissional agir. Se o médico se recusar a atender um paciente que fuja dos critérios estabelecidos e disso resultar prejuízos ao doente, prejuízos como abreviação da vida,
mutilação de órgão, inutilização das funções de alguns membros essenciais e sequelas irreversíveis, pela lei, esses danos poderão ser indenizáveis, pela lei. O próprio paciente ou seus familiares podem desejar que o médico que fez a escolha responda civil e criminalmente pela omissão. No âmbito civil, a lei prevê indenização pelos danos materiais, pelos danos morais, pela perda de uma chance e pelas deformidades resultantes da doença. O drama dessa escolha é justamente a inconformidade que virá daquele que não foi escolhido ou de sua família, se o paciente falecer. E essa inconformidade pode vir embasada em razões filosóficas, religiosas, políticas e até mesmo médico-científicas. Por se tratar de um tema delicado e ainda sem precedentes, as respostas surgirão não apenas pela aplicação da lei, mas serão consideradas outras questões, como os valores sociais, morais, valores éticos e critérios científicos, que então serão capazes de definir como será o enfrentamento legal do assunto quando essas questões chegarem aos tribunais. E elas chegarão. Por hora, temos apenas perguntas. As mais profundas, a mais profunda pergunta, aliás, sem dúvida, é que como esses critérios que foram escolhidos sem a participação ampla da sociedade, sem ter passado pelo crivo democrático, podem ser adotados. O direito essencial à vida está sendo concedido a algumas pessoas pré-determinadas mediante protocolos elaborados de forma apressada, em razão da própria urgência da situação. Vidas humanas estão sendo decididas com base em critérios dispostos em meras recomendações. Será que poderemos encontrar respostas a esses questionamentos? Com certeza sim, mas somente após muito debate entre a sociedade em que seja possível estabelecer de forma democrática quais são os valores que iremos priorizar. Quais serão os valores que queremos para nós e nossos filhos? Agradeço a doutora Alessandra Varrone pela oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.